bem, nós vamos falar sobre saúde agora aqui no Jornal da Manhã. O mês de dezembro ele é dedicado às campanhas de prevenção ao câncer de pele, é o chamado Dezembro Laranja. É um período também que muitas pessoas vão sair ao sol, aproveitar aí o seu período de descanso, feriado agora do Ano Novo, para ir até as piscinas, as praias, e é preciso tomar muito cuidado em relação à incidência do sol. A respeito desse assunto, nós vamos conversar agora com a dermatologista, doutora Elizabeth Reis Busato. Bom dia, doutora Elizabeth, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço a honra do convite. Muito obrigada por estar aqui. Esse mês, ele é proposital, doutora, que começa aí o período em que as pessoas saem de férias, tem mais tempo livre para poder ir para o sol? Nós vivemos num país tropical, né? Então, aqui não existe primavera, verão, outono, inverno. Sol para quem quer, tem o ano inteiro. O nosso inverno, se é que existe, né? É quente, curto, ensolarado. Esse ano, agora em julho, nós batemos 30 graus. Então, os cuidados com o sol, na realidade, não devem ficar restritos ao chamado verão ou férias, mas sim o ano todo, né? Ainda existe uma falta de conscientização em relação ao uso do protetor. Eu uso protetor só quando eu vou realmente à piscina, à praia, no meu dia a dia eu acabo deixando de lado esse cuidado. Eu acredito que a campanha contra o câncer de pele, na realidade, começou há 21 anos atrás na USP. Hoje, essa geração tem consciência do uso do filtro solar, sabe da importância de usar o filtro solar, mas existem algumas coisas que precisam ser alinhadas. Uma delas é essa que você citou, é a questão de usar filtro solar quando for tomar sol. É preciso haver um deslinkar. Na realidade, o objetivo do filtro não é proteger do sol, é proteger da luz, inclusive aquela que ilumina a nossa casa e todo o nosso ambiente de trabalho normalmente. Se a gente apagar a luz em casa, ninguém fica no escuro, né? Ninguém vive num quarto escuro. O objetivo do filtro é proteger da luz. Então, todo mundo, independente de ser claro, moreno, trabalha no sol, na sombra, é jovem, é adulto, não interessa. 2 vezes ao dia, isso é outra coisa também. Muitas pessoas acham que passa de manhã, está protegido o dia todo, porque muitas vezes no rótulo vem escrito proteção garantida, tudo mentira, por 10 horas. Não é. Todo filtro tem que ser reaplicado no mínimo de manhã e após o almoço. Onde? Onde a roupa não cobrir. Porque muitas pessoas têm essa ideia de vou passar filtro no rosto por causa de ficar com rugas, com manchas lá na frente, mas na verdade o objetivo maior do ponto de vista de saúde, evidentemente, é não ter câncer. Então não é só no rosto, é onde a roupa não cobrir. É importante estar com todas as áreas protegidas. Sim. É interessante essa sua orientação, porque a gente tem aquela falsa ideia, eu passo o dia dentro do escritório. Sim. E achando que não há nenhum problema nessa situação, né? E outra coisa também, as pessoas falam, não estava sol. Como não estava sol? Você pode não estar vendo sol, mas é óbvio que tem pessoas que vão à praia, nossa, estava dia nublado, estava até chovendo, não tinha sol. Se não tivesse sol, estava num breu, né? É lógico que ele está escondido acima das nuvens. E esses dias são os mais ariscos, porque você não percebe que está se queimando e muito. Então, eu costumo dizer que o que prevalece é o bom senso. Não adianta você passar um filtro 90 e ficar no sol, na luz do calor, do mormaço, da radiação o dia inteiro. Então, é até às 9 ou às 10 no máximo e depois das 4. Quando as pessoas, do ponto de vista prático, fazem o contrário, né? Depois das 9 e até às 4 ou 5. Lembrando sempre que guarda-sol é uma falsa sombra, que a areia reflete a radiação. Então, deu aquele horário, tem que ir embora, procurar uma sombra decente mesmo. E uma outra coisa também que as pessoas precisam entender, mas isso para certas pessoas é até um pouco perigoso de se falar, é que existem 3 maneiras de fotoproteção. A mais eficaz, sem dúvida nenhuma, é o uso do filtro solar. Existem também algumas substâncias que, quando ingeridas, não substituem, mas potencializam a ação do filtro solar. São todas muito tranquilas de se usar, são fitoterápicos, não tem interação medicamentosa. Só que as pessoas que não são disciplinadas no uso do filtro fazem uso dessa medicação, apesar de ser fitoterápica, é uma medicação, e não usam o filtro solar.
Então, na verdade, uma coisa complementa a outra. E, por último, são os acessórios UV, que hoje estão amplamente sendo utilizados. Então, existem blusas UV, existe chapéu, existem luvas para quem dirige. Então, também é um excelente complemento, porque muitas vezes a pessoa passa o filtro, principalmente criança, né? Você passar filtro na criança de manhã, para ir à praia ou onde quer que seja, tudo bem. O problema é você laçar para ficar reaplicando, né? Então, os acessórios UV são muito bem-vindos e hoje estão bastante disseminados. Antes era mais difícil de comprar, mais caro também. Hoje você compra pela internet, é bem tranquilo. Então, nós temos esses 3 tipos: filtro solar, fotoproteção oral e os acessórios UV, que a gente fala. Quando conjugados, dão uma proteção Perfeito. aí eficiente. Associadas ao bom senso, conforme eu disse há pouco. Né? Agora, eu percebo uma dúvida às vezes. A senhora falou que às vezes na orientação do filtro solar está lá dizendo que dura 10 horas, mas não dura. Como é que eu posso me certificar que eu estou comprando um filtro que realmente vai me proteger ou uma roupa que realmente vai me proteger? Doutora, tem algum selo de qualidade? Deveria ter, mas no que diz respeito à roupa, eu costumo mais falar em preços. Por exemplo, uma boa blusa UV, manga comprida, você vai pagar uns R$70, R$75. Eu tive paciente que comprou a R$29,90 do Camelô. Chegou da cor dessa caneca. Por razões óbvias, né? Nenhuma camiseta Hering custa esse preço. Também se tiver 170, sem a marca. Você está pagando track field ou sei lá, a marca que seja. Então, uma boa blusa UV você paga uns R$70. O fotoprotetor oral você pode até manipular sendo numa farmácia honesta. No que diz respeito a filtro, sendo de uma boa marca, independente do apelo de marketing que esteja no rótulo, a gente sabe que do ponto de vista prático, passou de 30 não faz tanta diferença assim. Um filtro 60 não protege o dobro de um filtro 30, protege alguns 5, 10% a mais. O que faz diferença é a cor. Aqueles filtros pigmentados, que erradamente são chamados de filtro com base, aquilo não é base. Aquilo é uma barreira mecânica, só que ela é branca. Então, a indústria farmacêutica coloca um pigmento para você não ficar parecendo um fantasma. De modo que um filtro 30 com cor protege mais do que um 60 transparente. Porque você fica duplamente protegida pelo filtro e pela barreira mecânica que ele oferece. Ainda assim, você deve reaplicá-lo depois do almoço. E quando for se expor ao sol, cuidar para que esteja escrito resistente à água, à prova d'água também é uma propaganda falsa, não existe nada à prova d'água. Caso contrário, você tomaria banho, sair à prova d'água. Então, estando em lugares mais expostos, de um modo mais deliberado, não no dia a dia, reaplicar a cada 2, 3 horas ou a cada mergulho e torna a dizer, o bom senso vem em primeiro lugar. Muito bem, nós estamos conversando com a dermatologista Elizabeth Reis Busato. Murilo, você tem perguntas para a doutora Elizabeth? Bom dia mais uma vez, doutora. Bom dia. Existem pessoas com fatores de risco potencializados para o câncer de pele? Existe. O seu, por exemplo, né? Pessoas de fototipo claro, com olhos claros. A gente sabe que essas pessoas têm menos melanina, que é aquele pigmento que capta a radiação e faz com que você bronzeie. Quem tem muita melanina, capta a radiação, bronzeia. Quem tem pouca melanina, não capta a radiação, inflama, fica vermelho. Tem também a questão do histórico. Pessoas na família que têm histórico de câncer de pele, especialmente o melanoma. A gente divide os cânceres de pele basicamente em melanoma e não melanoma. Graças a Deus, a maioria são não melanomas, mas existe também o melanoma. E para essa categoria, o componente genético é bastante significativo. Tanto que existe melanoma em locais onde a pessoa nunca tomou sol. Embaixo da unha, na planta, em outros lugares bem escondidinhos, né? Por isso que é importante que uma vez por ano todo mundo procure um dermatologista, porque ninguém fica examinando as pintas que nós chamamos de névos, né? Ninguém fica examinando as pintas com tanta regularidade. Até porque elas se transformam, né? Um dia pode estar um jeito, no ano seguinte existe uma transformação. Então, as pessoas de fototipo mais claro têm uma propensão maior a desenvolver câncer de pele. E a gente sabe que a radiação tem um efeito cumulativo na pele. O sol, a luz, o calor, o mormaço que você está tomando hoje vai fazer estrago lá na frente. A fatura vai chegar. Não existe almoço grátis. E as pessoas de pele morena também, porque elas também têm chance de ter câncer de pele, sim.
inclusive o melanoma, né? Garcia, tem perguntas? Então, a minha pergunta vai nessa linha. Para quem tem muita melanina, que é o meu caso, a gente tem essa ilusão de que não precisa de filtro solar. Eu gostaria que a senhora reforçasse essa informação. Muitas pessoas têm essa falsa ideia. Imagina, eu não preciso, eu sou moreno. Mas a radiação fica acumulada e pode dar câncer lá na frente. A pessoa fala, nossa, mas já faz tantos anos que eu não tomo mais sol, eu morei no litoral até os 18 e vou ter câncer agora aos 40, e é assim mesmo que acontece. Então, essa ideia de usar filtro, como eu disse no começo, é válido para todo mundo. Há anos atrás, não muitos anos, a gente tinha uma certa dificuldade em convencer, especialmente homens com pele oleosa, que não estão habituados a usar as coisas, a usar filtro solar, mas hoje não. Existe filtro solar para todo tipo de pele, clara, morena, oleosa, jovem, idoso. A grande questão, que eu acredito que seja um fator limitante, é o preço. Porque, lamentavelmente, o governo não taxa filtro solar como remédio, ele taxa como cosmético. Então, do ponto de vista bem crítico, de que adianta você fazer uma campanha de Dezembro Laranja se você não oferece para a população o filtro solar, né? É a mesma coisa, vamos fazer uma campanha para controle de natalidade, mas não oferece mecanismos para isso, preservativo, pílula, vasectomia ou o que quer que seja. Então, na realidade, filtro solar deveria ser dado na rede pública, porque não é um remédio, não é um cosmético, é um cosmecêutico. Da mesma maneira que repelente, né? Estamos tendo dengue muito, que aliás está sendo extremamente subnotificado. Se a vigilância sanitária não é notificada, é uma doença de notificação compulsória, não tem como a vigilância dizer quantos casos de dengue nós estamos tendo. Mas estamos tendo muito mais do que está sendo notificado. E o que acontece com o repelente é a mesma coisa. O repelente é taxado como cosmético, quando não é. Repelente é para não ter dengue, zika, chikungunya e por aí vai. E aí, quando é taxado cosmético, é a lei da oferta e demanda. Então, setembro, outubro, a procura aumenta, o preço aumenta. Passou o carnaval, março, a procura cai, o preço cai. Por isso que eu sempre oriento meus pacientes, setembro, outubro, olha, façam estoque de filtro e repelente, porque vai subir. Só fiquem atentos ao prazo de validade, porque muitas vezes a farmácia põe pela metade do preço, mas vai vencer dali 2 meses. Coloca naquele bacião ali próximo ao caixa, todo mundo esperando para ser chamado, você encontra o seu filtro ali no meio, pega 2, 3, como é promoção, não aceita devolução. Chega em casa, vai ver que vai vencer o mês que vem, né? Então, ficar atento, pegue as boas promoções, porque filtro solar é caro, especialmente aqueles mais diferenciados, porque, teoricamente, qualquer filtro protege. Mas existem filtros que não são só filtro, são filtro, hidratante, antioxidante, vitamina, água termal, tem muito valor agregado ao produto. Então, na realidade, você só com o filtro está fazendo um belo skincare. Você pode reservar, por exemplo, daqui para cima, ok? Daqui para baixo, qualquer 30 me faz feliz. Então, é possível você negociar até essa questão. E ir atrás das promoções, desde que o prazo e o preço estejam razoáveis. Mas deveria ser dado, sim, tanto o filtro quanto o repelente. E isso é uma coisa que o governo, os órgãos competentes deveriam atentar. Doutora, quais são os sinais? A senhora falou a respeito das pintas, né, que precisam ser observadas, preferencialmente uma vez por ano. Existem outros tipos de ferimentos que aparecem na pele que podem indicar um câncer de pele? Existem algumas regrinhas básicas que não devem ser seguidas à risca, mas podem sinalizar pelo menos um amarelo, não necessariamente um vermelho. Toda ferida que não cicatriza em 30 dias, espontaneamente, deve ser examinada. Quando a coloração dela é muito irregular, aqui é marrom, aqui é preto, aqui é bege, aqui é amarelo, e também o bordo, se você traçar um eixo imaginário no meio da lesão, do nevo, a gente fala pinta, mas o nome correto é nevo, a metade da direita é totalmente diferente da esquerda. Esse tipo de nevo também deve ser removido, porque ele pode malignizar, ou quando ele é enegrecido também. E um outro detalhe, quando está em área sujeita a microtraumas frequentes. Por exemplo, o rosto do homem que faz a barba não é tão cuidadoso assim, que não é muito incomum, né? Vai fazer a barba, está sempre machucando.
pescoço de quem usa gravata ou quando o cinto de segurança está sempre pegando, alça, mama, quando a mulher tem a mama muito grande. Então, toda lesão, por mais benigna que esteja sendo submetida a microtraumas frequentes, também deve ser removida a título preventivo. Esse é o critério para remoção, né? Porque eu já ouvi relatos, eu fui ao dermatologista, tem uma pinta grande que me incomoda esteticamente, mas ele achou melhor não tirar. Existem casos em que não é recomendado a retirada. Na verdade, não é que é recomendado, não é necessário, mas se do ponto de vista estético incomoda, toda lesão pode ser removida, mas é trocar a lesão por cicatriz necessariamente, né? Às vezes a pessoa entra no consultório com um névoa na ponta do nariz, com pelo, você pensa, lógico que ela está incomodada com isso. Não, eu tenho uma ruguinha aqui atrás que lembra minha avó era ruim demais da conta, então eu quero tirar essa ruguinha aqui, ótimo. Se ela não fala do névoa, menos ainda. É muito pessoal isso, né? E na realidade, pelo é sinal de benignidade, não existe câncer de pele com pelo, mas muitas pessoas não gostam de ver aquela pinta peluda porque falam, nossa, estou parecendo uma bruxa, né? Então, se a pessoa quer remover do ponto de vista estético, óbvio, pode remover, mas é importante ela saber que não tem indicação médica, mas se esteticamente incomoda, e nessa questão de estética tudo é muito subjetivo, que para mim não é nada, para ela é muito e vice-versa, né? Pode ser removido. E tirar esses pelinhos que tem na pinta, isso faz mal? Pelo fato de ser um microtrauma frequente, se você puxar com pinça, sim. Mas se você cortar com uma tesourinha bem rentinha, sem machucar, sem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Mais alguma orientação, doutora, que a senhora queira deixar para o nosso ouvinte, o nosso internauta, para esse período agora? Se a pessoa exagerou, ela não observou os cuidados, nenhum cuidado, ela foi lá e saiu vermelha, né? Tá à noite lá em casa. Existe algum tipo de medicação, algum tipo de remédio caseiro que pode ajudar a aliviar os sintomas da queimadura? Primeiro pedir perdão, né? Eu não vou fazer mais, aprendi, né? Existem sim algumas coisas. Existem alguns anti-inflamatórios não hormonais que a gente não costuma dizer para todas as pessoas, porque tem as suas contraindicações, mas tem anti-inflamatórios que a gente chama de inibidor de prostaglandina, que diminui muito o processo inflamatório. Dependendo do caso, você pode fazer uso de corticoide, que também não deve ser usado de uma maneira deliberada. Porém, tem algumas coisinhas caseiras que são interessantes. A papa de aveia, né? Você bate a aveia, o ideal é em pó, mas se você tiver em flocos, ok. Você bate no liquidificador com água filtrada, gelada, não precisa ser soro fisiológico, e faz compressa fria várias vezes ao dia. É uma transferência de calor. O dano já está feito. A pele está inflamada, a pele sofreu injúria, esse DNA pode sofrer uma mutação e isso virar câncer de pele. Então, o estrago está feito, ok. Mas para título de diminuir o sintoma, o desconforto que isso evidentemente vai trazer, a papa de aveia na fase aguda ajuda bastante, e depois cremes emolientes, hidratantes, e esperar a continuação do estrago, porque de vermelho vai ficar marrom, depois vai descamar, no ato de descamar coça, evitar coçar, usar sabonete neutro de glicerina e por aí vai. E entender, né? Aprender a lição. O mais importante. Muito bem, eu quero agradecer a participação da dermatologista, doutora Elizabeth Reis Busato, trouxe informações importantes em relação à prevenção ao câncer de pele. Tem uma coisinha que eu gostaria só de encerrar, falando a respeito das câmaras de bronzeamento, né? Por favor. Que no mundo já está proibido há muitos anos. No Brasil, apesar da gente ter um sol para cada um, tem câmara de bronzeamento. Aqui em Rio Claro tem câmara de bronzeamento. Eu já tive a oportunidade de atender vários pacientes que vão nessa onda de mídia social e aquele bronzeamento que faz as fitinhas e tudo mais. E eu já vi queimadura de segundo, de terceiro grau. E muitas vezes a gente sabe que a pessoa é uma pessoa orientada. Na verdade, ela foi porque ela quis. E talvez não soubesse a extensão da gravidade. Então, que as pessoas não façam isso, que tenham consciência de que elas estão fazendo um malefício muito grande, que naquele momento, aos 20, 21 anos, elas estão achando lindo, né? Porque põe aquela blusinha bonitinha, aquela marquinha aqui da fitinha que coloca e etc. Mas a fatura, conforme eu disse, vai chegar lá na frente. E aí já é tarde, né? Então, evitem esses lugares, porque apesar de estarem proibidos, tem lugar que faz e faz barato e as pessoas vão.
continuam a fazer, né? Apesar do alerta. Muito obrigada, viu, doutora? Uma excelente agradeço. Passagem de ano, Obrigada. ótimo 2024. Obrigada pela participação. Para todos nós, que Deus nos abençoe. Bom dia. Bom dia.